O Evangelho transforma a nossa vida para a eternidade, para uma vida de salvo, como você colocou bem. A princípio, todos nós precisamos de salvação. Isso. E nos prepara para viver essa vida e nos condiciona na maneira de viver essa vida. Eu participo da crença de que eu sou servo de Deus e eu não me sirvo de Deus. Eu participo da crença de que eu me ofereço a Deus para ser trabalhado pelo Espírito Santo, para Ele modelar a minha vida conforme as Escrituras. O tempo e não todo. uso as Escrituras para adaptá-la aos meus desejos ou paixões. Então, não eu acho que é mais profundo, é a essência. Dentro do gay, dentro do homossexual, ele tem a essência de Deus, ele tem o amor de Deus. E não sou eu, através do meu comportamento, que é tão imoral quanto de qualquer outra pessoa, e que preciso do amor de Deus como qualquer outra pessoa, que vou dizer se essa pessoa vai poder ir para o céu ou não vai poder para o céu. Isso não é algo que me diz respeito. A minha posição, em nenhum momento nas Escrituras, me coloca como uma pessoa que tenho o poder de dizer, de julgar. Pelo contrário, a Bíblia o tempo todo nos aponta que realmente nós precisamos de um Salvador. E do mesmo jeito que eu, Ana, sou cristã e entendo que eu preciso de um Salvador, e quando eu amo esse Salvador, aí acontece a minha transformação. Fala, religados! No vídeo de hoje, clima quente em programa de debate entre pastor Joel Estevanato e Master Coach Ana Pitti sobre o tema Papa defende união civil homossexual. E qual a posição da igreja evangélica quanto a isso? Assista o vídeo até o final e deixe nos comentários a sua opinião sobre este assunto. E não esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Deus abençoe e bora pro vídeo! Então, eu não sou teóloga, eu sou cristã, eu tenho a minha vida e eu tenho a minha relação com Deus. A palavra, sem o Espírito, ela é morta. Então, Deus, Jesus é a palavra. Deus... Então, mas esse é um debate entre evangélicos. Então você é evangélica, Eu sou também é evangélica. evangélica. Então Ok, o mas evangélico é a palavra, é a Bíblia, certo? O evangélico, Então. ele é baseado na Bíblia, mas Jesus é a palavra. E Jesus é amor. Deus é amor. E é nessa linha, para mim, a Bíblia, o Velho Testamento. Se a gente for discutir a respeito de palavra de Velho Testamento, eu, Ana, entendo que o Velho Testamento foi conduzindo nós a entender que realmente todos nós, independente de quem seja, precisamos de um Salvador. Isso é verdade. Então, se for olhar, se for pegar versículos, não é uma briga de versículos bíblicos, para mim. Para mim eu entendo o Velho Testamento me levando a entender que realmente eu preciso de um Salvador que veio para salvar a humanidade. E se o fruto tem que ser o amor, tem que ser a inclusão, tem que ser o estar todos juntos, todos fazendo parte de uma mesma família, filho de Deus. Pastor João. Eu fiz essa colocação, e dentro da colocação uma pergunta, porque não adianta discutir um assunto tendo como base a Escritura, se não se crê nas Escrituras como palavra de Deus. 2 Pedro 2:1-20 diz que nenhuma profecia de particular interpretação. Ninguém tem o direito de pegar a palavra de Deus e interpretar de forma particular. E no versículo seguinte, o 21, diz que nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se o debate, se a conversa é apoiado nas Escrituras, eu vou caminhar com as Escrituras. Mas eu preciso saber se a debatedora, que debate comigo, também crê nas Escrituras dessa forma. Porque se não crê dessa forma, então nós temos que debater da forma biológica, Social, ou temos que debater na lógica, sociologia, debater em outro campo. acho que Porque a se gente vai pode- debater com as Escrituras, então precisa crer. Porque eu não debato com uma pessoa que não crê nas Escrituras. Não, eu creio nas Escrituras, só que eu creio que as Escrituras nos levou a Cristo. E hoje o olhar que eu acho que a gente tem que ter é justamente o olhar de Cristo. O que Cristo fez? As Escrituras nos levam a Cristo, e Cristo nos leva às Escrituras. E as Escrituras nos mostram uma mudança de vida e comportamentos éticos e morais. Então, é isso que é pra o mim, Evangelho, comportamento ético e moral. O Evangelho transforma a nossa vida para a eternidade, para uma vida de salvo, como você colocou bem. A princípio, todos nós precisamos de salvação. Isso. E nos prepara para viver essa vida e nos condiciona na maneira de viver essa vida. Eu participo da crença de que eu sou servo de Deus e eu não me sirvo de Deus. Eu participo da crença de que eu me ofereço a Deus para ser trabalhado pelo Espírito Santo, para Ele modelar a minha vida conforme as Escrituras. O tempo E não todo. uso as Escrituras para adaptá-la aos meus desejos ou paixões. Então não eu acho que é mais profundo, é a essência. Dentro do gay, dentro do homossexual, ele tem a essência de Deus, ele tem o amor de Deus. E não sou eu, através do meu comportamento, que é tão imoral quanto de qualquer outra pessoa, e que preciso do amor de Deus como qualquer outra pessoa, que vou dizer se essa pessoa vai poder ir para o céu ou não vai poder para o céu. Isso não é algo que me diz respeito. A minha posição, em nenhum momento nas Escrituras, me coloca como uma pessoa que tem o poder
de dizer, de julgar. Pelo contrário, a Bíblia o tempo todo nos aponta que realmente nós precisamos de um Salvador. E do mesmo jeito que eu, Ana, sou cristã e entendo que eu preciso de um Salvador, e quando eu amo esse Salvador, aí acontece a minha Eu transformação. concordo em gênero, número e grau. E não cabe a mim Eu dizer. concordo que o amor de Deus está colocado sobre todos. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos pecadores e não nos ama pelas nossas obras de justiça. Então ele Deus nos ama. amou o mundo inteiro. Ele ama a pessoa de opção sexual diferente da heterogeneidade. Ele ama a pessoa que está dentro de uma cadeia. Ele ama a pessoa em qualquer lugar, em qualquer momento. Só que tem que se compreender o que é o amor. E eu também não tenho a prerrogativa de definir quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Nenhum de nós temos. A Bíblia tem. A palavra de Deus tem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Ah, mas também diz que os invejosos não herdarão o reino dos Exatamente, céus. Um verdade. monte. Se você Exatamente, pegar todos essa. eles. Eu não sei, a Bíblia decora, eu não sou a turma etnóloga. toda. Mas se você Mas pegar. o texto que ele citou e você está lembrando... Eu só mesmo? citei homossexual porque é o assunto em questão. Ok, eu acho que Mas você está é coberta nossa, de razão. é todos. nossa. Se a gente for pegar aquele pedaço, realmente colocou todos em igualdade. Se você não tem o pecadinho do homossexualismo, você tem ali a inveja, você tem a porfia, Vamos você ver, tem. será que todo mundo tem mesmo? Vamos ver a lista? A Bíblia fala que não tem um justo sequer. Vamos ver a Então lista. o Tô pecado abrindo do a Bíblia aqui. homossexual, Então, peraí, esse deixa impede. eu tentar entender. Na sua opinião, ele citou um texto de Coríntios, capítulo 6, que você talvez não conheça aí, mas você lembra o texto. E aí, você está dizendo assim, não, eu concordo com esse texto, mas esse texto significa que todo mundo está incluso? Quer dizer que então ninguém é salvo. Então ninguém é salvo. O que a Bíblia Então, fala você- sobre aqui, você ó, deixa eu só entender. adultério? Deixa eu entender o que você está pensando. Então você não acredita que ninguém é salvo? É isso? Não, eu acredito que todos nós dependemos da salvação de Jesus. Que Não, todos mas é nós que o dependemos texto, de Cristo. ok, beleza. É que o texto que foi citado, Mas- com o qual você disse que concorda, ele diz assim que essas pessoas não vão para o céu. Então, mas depois fala o que faz a gente ir pro céu. Então, ó, lê o texto, pastor, eu queria dar Não, o texto. posso só fazer uma colocação Claro. antes sobre justo? Nenhum justo. Você diz que ninguém é justo. É verdade, ninguém é justo por suas obras pessoais. Ninguém é justo. Mas Romanos 5 diz que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo e nos tornamos justos por meio da fé em Jesus Cristo. E quem tem fé em Jesus Cristo é modelado na sua vida pela palavra de Deus. Aqui o texto que eu falo, então ninguém é salvo, ninguém pode ser. Será? Se você quiser. Aqui diz assim, ó, os injustos não herdarão o reino de Deus. Quem não é justo não vai herdar o reino de Deus. Não se engane. Os imorais. Eu não vivo na imoralidade. Vivi, não vivo. Jesus me transformou. Idólatras, isso eu nunca fui. Tive formação evangélica. Os idólatras não entraram. Os adúlteros. Estou casado há 37 anos, nunca adulterei. Então ninguém pode dizer que eu sou adulto. Afeminados, não sou. Homossexuais, não sou. Ladrões. Se alguém tiver aí alguma coisa que eu devo, me fala. Em público aqui, não devo nada a ninguém. E nunca defraudei ninguém. Avarentos. Aí é subjetivo, cada um avalia como quiser. Eu não me considero avarento. Bêbados, não bebo bebida alcoólica pra nada. Maldizentes. Se alguém sabe que eu tenho falado mal de alguém, me avisa. Pode entrar no ar, dar o telefone da rádio e fala. Maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus, lista fechada. O evangelho transforma a pessoa que é tudo isso para deixar de ser tudo isso. Isso é ser justificado por Cristo. Não é que a gente nasce bom, a gente nasce pecador e com essas tendências todas de pecado. Mas quando conhecemos o evangelho transforma a nossa vida. Ele é o poder de Deus, diz Paulo, para transformar e para salvar aquele que crê. Então é muito diferente eu me colocar usando o evangelho e as escrituras para justificar meus padrões, ou eu me colocar nos padrões das escrituras e me deixar ser modelado pelas escrituras sagradas. Ok, Ana. Então, ao meu ponto de ver, maldizentes, quando eu tô julgando o outro, quando eu tô falando que o outro tá fazendo alguma coisa que é imoral, eu tô me colocando numa posição maldizente. Mesmo quando o outro está fazendo algo moral? Então, eu não preciso eu julgar, quem vai julgar é o Espírito Santo. O que Cristo colocou todos nós, somos iguais, somos Na filhos sua amados. colocação, você está dizendo, todos os Fostes, juízes são alguns maldizentes. de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus. Não sou eu que me justifico. Quem é lavado fica limpo. Quem justifica é Cristo. E se ele é justificado, e se ele tem, o que eu acho é que a igreja tem a mania de expulsar as pessoas. Então, vamos Então, mas veja só, atraí-los, dizer que sim, eles são filhos amados, e se Ok. o Espírito Santo quer fazer alguma coisa na vida deles, que o Espírito Santo faça. Ok. Mas que nós não mostremos essa igreja acusadora, essa igreja que os coloca sempre à margem, porque eles não são à margem. Eles são tão filhos quanto eu. Agora vamos lá. Quanto Vocês estão trabalhando um texto que é Coríntios capítulo 6, versículo de 9 em diante. O pastor leu os adjetivos aqui um por um, se excluindo, se entendendo fora, ok? E a Ana fala no final lá, vocês foram justificados, tudo bem. Mas o texto, Ana, começa no versículo 11, fala assim: tais fostes alguns de vós. Quer dizer, alguns de vocês foram homossexuais, alguns de vocês foram bêbados, alguns de vocês foram adúlteros, alguns de vocês foram impuros, idólatras e tudo mais. Calma aí. Alguns de vocês foram isso, mas vocês foram lavados e santificados, foram justificados. Aqui, claramente, eu não tô querendo defender a posição nenhuma, mas claramente o texto não diz, tipo assim, ó, você foi homossexual ou bêbado ou adúltero, sei lá o que for, roubador e tudo mais. Mas isso foi no passado. Agora não. Agora você foi justificado pelo sangue de Jesus, lavado por Cristo e cheio do Espírito Santo. Não quer dizer aí que essas atitudes de adúltero, efeminado e tudo mais, ela não sofre mais solução de continuidade quando a pessoa conhece a Cristo? Isso aí não fica no passado? Não é isso que diz o versículo 11?
Então, ficou no passado porque não faz mais parte da identidade dela. Ah, então tá bom. Então, quando a pessoa é crente, se converte a Cristo, ela deixa tudo isso, é isso? Ela vira filho de Deus. Agora, o que ela vai fazer, ela tem que manifestar o amor de Deus. O resultado desse evangelho que a gente tem pregado em ações, em tarefas, é um resultado onde, ao meu ver, eu não estou dizendo que eu sou a certa, porque eu sou a rainha da verdade, sim. mas, ao meu ver, ela afasta do verdadeiro Cristo, ela afasta do amor. Enquanto a igreja hoje está lá brigando a respeito dos homossexuais, está preocupado com esse tipo de coisa, que eu concordo com o pastor, a gente não deveria estar discutindo isso, a gente deveria estar discutindo, sim, o número de homossexuais que morrem no Brasil por homofobia, o número de pessoas, eles são pessoas e são seres humanos, aos quais Jesus morreu por eles também. E o que a gente tem feito? Qual a posição que a gente tem se colocado? A gente tem se colocado numa posição, vem aqui e Jesus vai tirar o seu fardo pesado e vai te entregar um fardo leve? Ou fiquem lá, porque vocês estão à margem, vocês não fazem parte disso daqui. Pastor Joel. Você entrou numa discussão sociológica. Por isso que eu fiz a pergunta de início. Nós vamos discutir biblicamente, sociologicamente ou biologicamente. Para a gente não ficar mudando os canais. Porque se a gente vai discutir sociologicamente, e o discurso que você fez é bonito e verdadeiro. E eu também concordo, né? Porque é um homossexual que vai matar, que vai zombar, escarnecer. Não sou a favor de nada disso. Mas sou a favor de quem é homossexual, de quem é ladrão, de quem é maldizente, de quem é roubador, de quem está nessa lista aqui, em outras que aparecem na Bíblia, sejam transformados, como diz aqui, lavado, santificado e justificado. Ora, está implícito, é só a interpretação de texto. Se é lavado é porque estava sujo, se é santificado é porque não era santo, Mas se é justificado é porque não era justo. Ok, então tem que ser mudado. Somos pecadores. E essa discussão inicial de que a igreja joga fora, a igreja chuta, a igreja exclui, então não é só argumentação. Eu tenho 2 pastores que trabalham comigo, que eram homossexuais, travesti, casados com mulheres, um deles, e hoje são homens de Deus, lavados, santificados, justificados. Então a igreja não pega e joga fora. A igreja pega, trabalha e ajuda essas pessoas a encontrarem a real essência da existência humana, porque nós nascemos homem ou nascemos mulher, não nascemos de outra forma. E isso é distorcido por N fatores que existem, que não dá tempo nem de discutir. Como N outros comportamentos que nós encontramos e que também são distorcidos. Sim. E que estão dentro da igreja. Por exemplo, o próprio adultério. Se você ler a respeito do adultério na Bíblia, o que ele fala? Se você olhar e desejar, você já é um adúltero. Então já está nessa lista. Porque, agora, aí tem que entrar na interpretação teológica para contra-argumentar o que você está dizendo. O olhar não é só o fato de olhar. Eu posso olhar para você e achar você bonita. Agora, se eu olhar alimentando em mim um pensamento, um desejo e trabalhar com isso, eu chego ao adultério. É isso que a Bíblia está dizendo. Então eu vou construir o adultério dentro de mim, começando pelo olhar, que é o pecado original em Eva, que olhou em Adão, que olharam o fruto proibido. E ali começou a construção do pecado. O olhar o fruto não era o problema, porque Deus não disse, não pode olhar para o fruto. Agora, Deus disse, não pode comer. Agora eu quero entrar numa área, porque assim, a minha posição aqui, eu tenho a minha posição, eu sou o mediador, não posso ficar de um lado ou do outro aqui, sendo tendencioso. Mas eu quero levantar uma questão do ponto de vista mais social. E aí, pastor Joel, veja só, não me entendam mal. O João e o Joaquim, eles estão juntos há 15 anos, 20 anos juntos, moram juntos, é um casal de gays, não sei como é que fala, desculpa mais uma vez lá no começo, se não quero desmerecer esse grupo, mas vamos lá, é um casal de homossexuais vivendo junto. Não seria justo, do ponto de vista da sociedade, esquece a igreja, da sociedade, que o governo reconhecesse esses dois? Eles não são crentes, não querem, tira a igreja da equação. Não seria justo o governo reconhecer esses dois como um casal? Porque eles querem comprar uma casa, mas a renda dos dois não dá. Então, a renda dos dois daria, mas como eles não são um casal, então não pode. E aí não seria justo, por exemplo, um trabalha numa multinacional, o outro trabalha numa empresa simples. O da multinacional tem um convênio top, mas ele não pode colocar o companheiro como dependente. Ou não pode comprar uma casa junto. Eu não estou a favor de entrar na igreja de Velgnalda 2 Barbados, não é isso que eu estou falando. Mas a união, como que chama? União civil. Não seria uma questão do ponto de vista social, de benefício para a classe homossexual? Te amo de paixão, César. Veja, eu não estou defendendo Mas isso, eu estou não... levantando a questão, entendeu? Mas eu não tenho como argumentar e conversar no nível que você me pediu. Por quê? Porque eu não sou desse mundo. O mundo faz o que bem entender. O mundo faz o que desejar. Pediu a minha opinião, eu sou servo de Deus, eu não sou desse mundo. Eu vivo numa outra esfera. Eu vivo na esfera da eternidade. Eu não estou pensando no bem-estar momentâneo, simplesmente. Eu estou pensando no bem-estar eterno, na salvação da alma. Que ela vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo que está aqui vai morrer um dia. E vai ter que prestar contas diante de Deus. E a gente pode aqui argumentar o que quiser e falar o que quiser. Ninguém vai chegar lá e mudar o que Deus pensa. Ninguém vai adulterar o que Deus raciocina. Mas eu não estou falando de salvação. Então, na questão social, façam o que quiserem. Esse mundo está reservado ao fogo mesmo. Quer casar homem com homem, mulher com mulher, podem fazer. Eu não me meto nessa questão, por isso que eu não sou deputado, não sou vereador, não tenho que fazer lei, não tenho que julgar lei, não tenho que me meter nesse campo. Eu sou pastor, servo de Deus. E eu estou preocupado com a alma das pessoas, estou preocupado com a alma da Ana. Tem um monte de gente agora jejuando pela Ana. Agora.
Tem um monte de gente jejuando e orando pela Ana. Nós estamos preocupados com a alma da Ana. Nós não estamos preocupados com o bem-estar temporário da Ana. Se pode ter um bem-estar temporário e a alma ser salva, aleluia. Mas se o bem-estar temporário, ou a paixão temporária, ou o prazer temporário vai destruir a alma, então eu não tenho nada a ver com esse bem-estar temporário. Ana, a mesma pergunta. Ele falou que não dá para mudar a essência de Deus. Deus é amor. Se existe amor, há Deus. E o meu olhar sempre vai ser pro amor. Então, eles têm o mesmo direito como o Senhor tem com a sua esposa. Se coloca no lugar deles. Vamos ser empáticos. Como que Jesus se posicionaria? Será que Jesus se posicionaria assim? Ou Jesus falaria igual ele falou com a mulher? Aquele que não tem pecado, atire a pedra. E aí ninguém pôde atirar a pedra. Mas o senhor me perguntou sociologicamente, né? Na sociedade, eles têm direito, eles pagam impostos, eles compram e pagam todos os impostos deles. Eles têm, sim, uma união estável. E tem muitos casais gays que, sinceramente, são muito mais... Tem uma relação muito mais limpa, muito mais pura, muito mais verdadeira, muito mais harmoniosa, muito mais baseada no amor do que relações, às vezes, heterossexuais que estão ali fingindo que aquilo é verdade. Eu sou a favor da verdade nua e crua. Quando a Bíblia fala, conhecerás a verdade vos libertará. Para mim é essa a verdade. Eu sei quem eu sou, eu entender que eu tenho o amor de Deus na minha vida e que eu dependo exclusivamente do amor dele, porque Deus é amor. Eu comecei com a Ana, vou terminar esse bloco com o pastor Joel e vamos pro intervalo. Pastor Joel. Não, é impressionante como tem coisa que nós convergimos. Porque na relação do amor, não tem dúvida. O apóstolo João define Deus como amor. Então tem que definir Deus em todos os seus atributos, é amor. Deus é amor. Agora vamos compreender o que é o amor. Porque o amor não significa licenciosidade, libertinagem, faço o que bem quer. Eu amo minhas filhas, tenho 3 filhas casadas hoje, amo minhas filhas até hoje. Mas quando eram crianças eu amava e isso não implicava em não colocar regras para a vida dela, em não dizer vai, não vai, faz, não faz, tá certo, tá errado. Não, e eu amava minhas filhas como amo até hoje. Então temos que definir o que é amor. Estamos falando muito de amor. O discurso do amor é bonito e é verdadeiro e todo mundo abraça esse tipo de discurso. E quem está lá assistindo e ouvindo está dizendo é verdade, Deus é amor, Deus ama acima de tudo. Verdade, tá certo. O que é o amor? Vamos pegar na definição de amor 1 Coríntios 13, porque não sou eu que defino o amor, é a própria palavra de Deus que define amor. Vamos pegar no que nos interessa dentro do assunto. Não se conduz de forma inconveniente. Isso é o amor. Então existe uma forma conveniente de se conduzir sexualmente na vida que é determinada pela palavra de Deus. Ela diz como é que tem que se conduzir conveniente. Romanos capítulo 1 apresenta qual é a conveniência de vida na área sexual. O amor não se conduz inconveniente, não busca seus interesses. O amor não se alegra com a injustiça. E nós estávamos num texto que falava que aquelas pessoas que estavam vivendo na injustiça, elas precisam ser justificadas por Cristo. Então não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Yes! Pastor, eu fico feliz quando a igreja que os gays, né, acabam conhecendo, seja uma igreja que realmente os acolham e mostram que Deus os ama. Esse eu acredito que é o grande... como se diz? Eu acho que é o grande... A Bíblia fala que a igreja ela vai ser conhecida pelo amor, né? Ela deveria ser conhecida pelo amor. E hoje a maioria dos gays, o que eles têm de referência a respeito da igreja é a igreja que não os acolhe. Eu não falo que toda igreja é assim, e concordo com o pastor quando na outra fala ele falou que tem igrejas que acolhem e que restauram. E eu acredito que... Você é de uma igreja que acolhe homossexuais? Eu sou de uma igreja que acolhe homossexuais. Tem a minha bastante igreja, homossexual? Zoe. Você conhece? Lá tem bastante? Não, a igreja não é grande, não. Mas ela não está preocupada com o rótulo. Mas lá tem bastante dessas 20? Eu não sei. Tem pessoas homossexuais, como tem negros, como tem pobres, como tem ricos, como tem brancos, como tem amarelos. Lá na Zoe, nós entendemos que todos nós temos vida de Deus. E a partir do momento que você estabelece uma vida de Deus, o manifestar de Deus é através da nossa vida. Não temos rótulos. Nós somos filhos amados e escolhidos de Deus e somos chamados para manifestar esse amor, a compaixão, a empatia, a liberdade que Cristo nos deu. Não libertinagem, mas liberdade. Pastor Joel, mesma pergunta pro irmão. E como é que um gay que está aí na Zona Norte, pensando em frequentar uma igreja ou conhecer uma igreja, como ele será tratado se ele pisar o pé lá no Mandaqui? Convergimos também, novamente, eu e a Ana, no sentido que a igreja deve acolher o gay. Então vamos combinar uma coisa. O gay que quiser continuar gay vai na Zoe e vai na igreja do Ed René. O gay que quiser ser transformado e entender que ele tem que voltar à essência da vida dele, ser homem, mulher, ser mulher, e o evangelho é poder de Deus para fazer essa transformação. Não é com dor, não. É fazer a pessoa viver melhor. Quem quiser pode me procurar. Avenida Ultramar 616. Vai ser acolhido com amor. A igreja tem que acolher com amor todas as pessoas. Quem quiser transformação, me procura. Quem não quiser transformação, pode procurar a Zoe ou a igreja do Ed René. Quanto ao Ed René, posso falar também nessa direção? Lamentável. Triste, porque não é só esse tipo de situação. O Ed René está entrando no time, ele já está há muito tempo no time dos hereges. Ele está há muito tempo do Ariovaldo Ramos, no time do Caio Fábio, no time dos hereges. Aqueles que adquiriram um status no meio evangélico e depois tomaram um caminho para autopromoção. Estão mais preocupados com like e com monetagem no YouTube. Estão mais preocupados com isso do que preocupados com o reino. Por quê? Olha, aqui eu vou falar do Daniel, que entrou na minha página, diante de um comentário que eu fiz, ele fez algumas explicações aqui, eu conferi, é fato.
O Ed René, ele já pregou que o pecado foi tirado do mundo. Não tem mais pecado do mundo, porque Jesus veio ao mundo e tirou o pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo, tá? Então, quem chegar no céu vai encontrar Hitler lá, porque não tem pecado no mundo. Então, o mundo, como não tem pecado, as pessoas estão no mundo, o universalismo, né? O universalismo. Vai encontrar Hitler lá, é o universalismo. Então, tá todo mundo salvo. Isso o Ed já falou isso. O Ed René já falou isso. Já pregou isso. Ele já pregou e eu ouvi. Não é que alguém falou. Eu ouvi ele pregar e dizer que tem gente que vai chegar no céu e nem queria ir para lá. Porque o pecado foi tirado do mundo, a pessoa vai chegar e fala, não, eu não fiz nada, eu não queria vir pro céu, não. Não, mas você tá salvo, porque Jesus morreu por você, então você tá salvo. Ele já pregou esse tipo de situação. Ele prega o sexo entre jovens que estão comprometidos com o casamento. E eu peguei um depoimento de um jovem da igreja dele que disse o seguinte: eu estava lá quando ele pregou isso, de que os jovens que estão comprometidos podem viver sexualmente antes do casamento. E eu e a minha noiva vivíamos em santidade, uma vida com Deus, nos preparando e nos guardando. Quando ouvi aquela mensagem sendo membro da igreja, eu atendi meu pastor e comecei a viver uma vida sexual. Minha vida espiritual degringolou. Eu e minha noiva vivemos tempos horríveis. Depois de alguns anos casamos, mas vivemos situações difíceis. E hoje nós temos a nossa vida restaurada. É lógico que saíram de lá. Ele prega, ele já pregou, ele afirmou numa pregação que Cristo ofereceu o sêmen dele para a mulher samaritana. Isso é gnosticismo. Isso é gnosticismo. Ele prega, ele já se autoafirmou teísta. O teísmo é aquele, para quem não sabe, ou lembrando quem sabe, é aquele que acredita que Deus criou as pessoas, jogou no mundo e falou: agora vocês se viram que eu vou cuidar de outra coisa. Não tem nada a ver com a vida de vocês. Cada um faz o que bem entender. Contrário do deísmo, que é Deus colocou as pessoas no mundo e se interessa pela vida das pessoas, orienta, dirige e cuida das pessoas. Então o Ed René vai para um liberalismo universalista, gnosticismo, uma teologia teísta e marxista, porque ele está comprometido com o progressismo de esquerda, ele é uma pessoa comprometida com isso. Então, infelizmente, é um homem que já debandou para outro lado, debaixo da intelectualidade, porque fala bonito, cara. Fala bonito, fala bem, fala com erudição, dá gosto de ouvir. E os incautos ouvem alguma coisa bonita que fala, e fala muita coisa bonita, e ouvem alguma coisa lógica, e tem muita lógica no que fala, e a essência que é a doutrina, o ensinamento bíblico, porque você sabe, César, a gente que conhece a palavra e vive em função da palavra, a gente está ouvindo um pregador ou lendo um texto, nós não estamos preocupados com a erudição, com a emoção, com o sentimento, nós estamos preocupados com o teor, conteúdo, com o teor daquela pregação. Se gritou, se falou baixo, se falou com carisma ou sem carisma, não importa tanto, importa o teor do que está falando. Eu enxergo do modo do respeito. Nós temos que respeitar. Se a pessoa ela quer namorar com se uma mulher quer namorar com uma mulher, e se um homem quer namorar com um homem, Ana, eu tenho que respeitar a decisão dele, é um problema dele, é a vida dele. E eu tenho que respeitar do mesmo jeito que eles têm que respeitar um homem que anda com uma mulher. É respeito, nós somos seres humanos, nós somos todos iguais. E todos nós temos o mesmo direito de caminhar, de andar, de falar, de pegar na mão, de abraçar. Eu não preciso ir dentro de uma igreja. Eu acredito que os gays não estão pedindo para ir dentro de uma igreja lá e ficar beijando na boca dentro de uma igreja. Mas eles fazem isso, Ana. Então, mas olha, só acontece isso, pastor. Os extremos nunca são legais. Eu não estou falando que tem a extrema da igreja que também não trata eles legais. Então, os extremos não são legais. Não é certo ele ter esse posicionamento, como também não é certo o pastor desrespeitá-los. E alguns pastores ainda incitar a sociedade contra. Qual que é o fruto que essa palavra? Qual que é o fruto da sua palavra está gerando na sociedade? O que está acontecendo? Vamos olhar com... o que mais me dói é não olhar com compaixão, não olhar com empatia. Para aqueles que apanham aqui na Paulista. Falta empatia da parte da igreja, por parte da igreja? Não. É lógico que, como a Ana colocou, tem sempre os extremistas de todos os lados, e tem sempre aqueles que não sabem lidar com uma situação. Eu não posso representar a população evangélica, nem a liderança evangélica e as igrejas, posso falar por mim. O que eu entendo é o seguinte: o que ela coloca, eu concordo, tem que haver respeito, tem que amar, tudo isso deve ser recebido na igreja. O gay que não quer ser transformado, igual você falou, se quem quer ser transformado é bem-vindo na minha igreja. Beleza, mas vamos lá, eu sou um gay que não quer ser transformado. Vem pra zoeira. Aí, se eu for lá, na sua igreja, não, tudo bem, quer dizer que não, esse gay não é bem-vindo. Vai chegar lá. Se ele quiser sentar todo o culto, ficar lá 20 anos, 50 anos, todo o culto. Mas como ele é recebido sentado lá, participar lá na frente, vai ser amado, vai ser, como tem pessoas lá assim. Vai ser recebido. Vai ser recebido, é amado, mas vai estar me ouvindo falando de Coríntios 6, 9 o tempo inteiro. Vai estar me ouvindo pregar de Romanos 1, 26, 27, 28 o tempo inteiro. Se ele quiser ficar lá, ouvindo tudo isso, no final do culto eu vou lá, abraço ele, dou um beijo nele, cumprimento o pessoal, vai abraçar ele, é isso não que tem acontece. homofobia, mas ele vai disso. ouvir. Okay. E se ele me perguntar, tô certo? Eu vou falar, não, você tá errado.